Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo sobre a nossa igreja, trazendo algumas orientações, explicações sobre nosso espaço sagrado, posturas no espaço sagrado, como se relacionar dentro do espaço sagrado. E hoje eu quero falar sobre o Santíssimo. Algumas pessoas têm pedido para mim para falar sobre esse tema, sobre onde fica o sacrário, melhor dizendo, né? Qual o lugar ideal para o sacrário? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero tratar sobre o sacrário e o espaço dele, o local mais adequado. Antes de falar deste tema, convido você que passa por esse canal, assiste a meus vídeos, mas ainda não se inscreveu nele, convido você a se inscrever, venha fazer parte, você vai ser muito bem-vindo. E aproveito também para convidar você para interagir neste canal, deixando seus comentários, suas observações, seu compartilhamento com outras pessoas e também, claro, a sua curtida, o seu joinha para ajudar o canal a crescer. Vamos lá então com o tema do sacrário. Eu sei que vocês já viram sacrário atrás do altar e sacrário num lugar à parte chamado de Capela do Santíssimo. Qual que é o mais correto? Vamos lá. Até o Concílio Vaticano II, que durou ali 3 a 4 anos, no início da década de 1960, entre 1960 e 61, mais especificamente 65, conclui-se o Concílio Vaticano II, 1965. E aí, então, a partir dessa grande mudança da igreja, sobretudo mudanças litúrgicas, mas também mudanças eclesiológicas, muitas coisas foram aos poucos mudando. Então, uma das mudanças pedidas no Concílio Vaticano II foi que o altar, que até então era colado na parede, em cima dele havia o Santíssimo, e o padre celebrava de costa para a Assembleia, fosse mudada. Dentre tantas mudanças, essa mudança física também ocorreu. Então, o altar deslocou-se da parede e, ao deslocar-se o altar da parede, o Santíssimo ficou atrás. Então, o padre, o presidente da celebração, a equipe de celebração, iria celebrar de costa para o Santíssimo, o que não tem muito sentido, né? Durante toda a missa, o padre está de costa para o Santíssimo, não mais de frente, como antes, e de costa para o povo. Então, com essa mudança, foi sugerido que as igrejas também mudassem o local da Capela do Santíssimo, tirando-a de trás do altar e colocando num lugar específico. Muitas igrejas mudaram, as igrejas novas que foram construídas após o Concílio Vaticano II, todas elas têm agora o Santíssimo num lugar à parte, não mais atrás, só as igrejas construídas antes do Concílio Vaticano II que tem o sacrário atrás. Mesmo essas, muitas tiraram também o sacrário de trás do altar e construíram a chamada Capela do Santíssimo. Isso não é um desrespeito com o Santíssimo, pelo contrário, é justamente para dar mais respeito naquele espaço onde as pessoas pudessem entrar para a sua oração. Então, ficou-se um espaço muito reservado, estritamente o espaço onde as pessoas entram com muito mais reverência. Por isso, então, tirou-se o Santíssimo de trás do altar. Ainda algumas igrejas conservaram, mas a grande maioria tirou-se. Então, ainda hoje, mais de 60 anos depois, tem muita polêmica sobre isso. Porque deveria voltar o Santíssimo atrás do altar. Se voltar o Santíssimo atrás do altar, tem que voltar também o altar para a parede. E as pessoas ficam, e o padre celebrar de costa para o povo, ou seja, isso já foi abolido pelo Concílio Vaticano II.
Então isso não tem mais sentido. Toda a mudança da igreja que foram feitas ao longo dos anos, desde sua origem até os dias de hoje, é justamente para adaptar a realidade, para buscar evidenciar mais o sagrado. Então a liturgia se preocupou com todos esses aspectos que muita gente acaba não entendendo. Então hoje as igrejas que ainda conservam o Santíssimo atrás do altar, elas o padre acaba celebrando sempre de costa para o Santíssimo, né? Então fica uma coisa um tanto quanto estranha se for avaliar. Mas é justamente para dar dignidade ao Santíssimo que mudou-se de lugar. Não tem nada de antilitúrgico, tudo isso foi pensado por equipes de liturgia desde o Concílio Vaticano II. Então não é uma coisa feita a toque de caixa, não foi uma coisa feita porque uma ou duas pessoas quiseram, é uma coisa muito bem pensada, muito bem refletida, muito bem estudada e sobretudo muito bem rezado sobre esse tema. Todas as mudanças da igreja são feitas dessa forma, não são mudanças aleatórias porque uma ou duas pessoas querem. Há um processo de estudo, de discussão, de reflexão, de oração para essas mudanças acontecerem. Então é importante pensar nesse aspecto. O Santíssimo, numa capela à parte, conserva muito mais o espaço sagrado para a oração. E a postura diante do Santíssimo deve sempre ser aquela postura de profundo respeito. É por isso que quando se passa diante do Santíssimo, do sacrário, se faz a genuflexão, não a vênia. A gente faz a vênia diante do altar, como eu disse num outro vídeo, mas diante do Santíssimo se faz a genuflexão, que é dobrar o joelho até o chão. É um gesto de profundo respeito, de profunda reverência, de reconhecimento do sagrado. E lá diante do Santíssimo, na capela do Santíssimo, as pessoas rezam sempre de joelho. Por isso que na capela do Santíssimo tem cadeira, tem genuflexório, tem um espaço apropriado para a oração, diferentemente do Santíssimo que ficava lá atrás do altar. Talvez você se pergunte, mas na minha igreja ainda conservo o Santíssimo atrás do altar. Sim, muitas igrejas antigas ainda conservam, mas é uma opção. Não é pecado, não está. A igreja não tem uma obrigatoriedade de tirar o Santíssimo. É uma sugestão que se deu de tirar o Santíssimo e colocar na capela do Santíssimo. Também, uma coisa que eu sempre falo nos vídeos, né? Às vezes a gente não tem noção da teologia dos sacramentos, da teologia da Eucaristia, e acaba, por exemplo, a pessoa acaba de comungar e vai rezar na capela do Santíssimo. Ela esquece que a partir daquele momento que ela comungou, ela é um sacrário vivo. Então ela não precisa ir lá diante do Santíssimo rezar, porque ela já está com Cristo dentro dela. É claro que muitas pessoas vão tendo essa consciência, mas porque ali é um espaço mais adequado para a oração. Nesse sentido, é até compreensivo, né? De a pessoa falar, eu vou rezar lá diante do Santíssimo, porque naquele espaço é melhor para rezar, para meditar, do que no banco onde eu estou sentado. Então, nesse sentido, até justifica ir rezar diante do Santíssimo. Agora, se o Santíssimo está atrás do altar, isso não justifica, porque atrás do altar não é um lugar adequado para rezar, porque é um lugar muito incômodo. Então, nesse sentido, não tem sentido ir lá diante do sacrário rezar depois da comunhão. Essas são algumas orientações sobre o sacrário, o lugar do sacrário e a capela do Santíssimo. Se você, comente aí embaixo se na sua igreja, onde que fica o Santíssimo, como que é a capela do Santíssimo aí da sua igreja, como que as pessoas se relacionam com o sagrado ali, há respeito, as pessoas valorizam a capela do Santíssimo, e se o Santíssimo for lá atrás do altar, como é que as pessoas se relacionam com o Santíssimo, ao passar diante do Santíssimo, enfim, deixe seus comentários aí. Por hoje é isso, deixo aqui meu abraço, minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.